Só um minutinho. Beleza. Vocês conseguem me ouvir e ver minha tela bem, né? Sim. Bom, então. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é aprender e ensinar pelo Espírito. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi na missão e que, para mim, é uma das coisas mais essenciais no trabalho missionário e na nossa vida mesmo como membros da igreja. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de aprender pelo Espírito. Isabelle, será que tu pode ler esse slide pra gente, por favor? Posso sim. É essencial que os missionários tenham esse reservatório de conhecimento obtido pelo estudo orientado pelo Espírito, a fim de ensinar com poder e cumprir seu propósito. E como nem todos têm fé, buscar diligentemente ensinar-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscais palavras de sabedoria, procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Beleza, muito obrigada. Tem algo em específico dessa citação e dessa escritura que te chamou a atenção, que você gostou? Em Doutrinas e Convênios, né, 88, 118, que é essa escritora, ela fala, né, buscai e ensinai uns aos outros com palavras de sabedoria. Então, a gente sabe que as palavras de sabedoria estão através, né, das escrituras. E nas escrituras, através das escrituras, a gente vai buscar todo o conhecimento que a gente deve ter e para ensinar outras pessoas também, né? Mas para isso a gente tem que buscar um coração aberto e ter bastante fé e ajuda do Espírito, para que tudo que a gente aprender ali, a gente possa obter do coração, né? Que é o que o Espírito vai nos ensinar. Sim, perfeito. Muito obrigada pelo seu comentário. Realmente isso, né? Então, é muito essencial que, como missionários, a gente possa ter nosso reservatório, né? Como a Isabelle falou, o melhor lugar para a gente ter isso são as escrituras. Então, à medida que a gente aprende, que a gente estuda as escrituras, a gente consegue ter mais o Espírito do Senhor e assim a gente consegue ensinar as outras pessoas também. Porque se a gente não tem o Espírito, se a gente não tem conhecimento, fica muito mais difícil a gente ensinar as pessoas, né? Então, primeiro a gente precisa aplicar na nossa vida, precisa ter essa conversão própria para conseguir ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E tem uma parte nas escrituras que eu gosto muito, né? Que é quando o Joseph Smith está naquele processo da restauração e o irmão dele, o Hiram, ele quer muito poder pregar o evangelho, ele quer muito poder fazer parte da obra do Senhor. Mas daí o Senhor dá uma advertência para ele, né? Ele fala: Ei, Hiram, calma aí, né? Não é assim, vamos lá, vamos por partes. Então ele fala para o Hiram que ele precisa primeiro aprender, né? Ele precisa obter a palavra e depois sim ele pode sair para pregar. Então, Gi, será que tu pode ler para a gente essas escrituras, esses versículos, por favor? Posso sim. Não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. E então tua língua será desatada. E então, se desejares, terá meu espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Mas por enquanto mantém silêncio. Estuda minha palavra, que foi pregada aos filhos dos homens, e estuda também minha palavra, que será pregada aos filhos dos homens, ou seja, que está agora sendo traduzida. Sim, até que tenhas obtido tudo o que concederei aos filhos dos homens nessa geração. E então a isso todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, entesoura essas coisas em teu coração até o momento em que, segundo minha sabedoria, saias a pregar. Muito obrigada, Gi. Tem algo aí que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu gosto, já aprendi isso em outras aulas no domingo, né? Mas a gente sempre esquece que antes de querer ensinar as pessoas, né? O Pai Celestial pede que a gente aprenda, que a gente estude o que ele deu pra gente, né? As escrituras. E que ele fala pra gente estudar tudo que tiver. Tudo que ele deu a nós, até que até que a gente saiba tudo, né? Mas a gente não vai saber tudo. Uhum, é verdade. E aqui tem duas perguntas que eu gostaria que vocês pudessem refletir, né? De que maneira o conselho do Senhor nesses versículos ajuda alguém que está se preparando atualmente para servir uma missão?
e quais as bênçãos o Senhor prometeu àqueles que procuram obter sua palavra. Então, uma das promessas que eu mais gosto dessas escrituras é quando o Senhor fala: procura primeiro obter minha palavra, e então a sua língua será desatada. E então, se desejares, terás o meu espírito e a minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. E, gente, isso é muito verdade. Quando eu cheguei na missão, eu era uma pessoa muito tímida. Era muito difícil para mim conversar com as pessoas e ensinar o evangelho. Às vezes eu até travava, assim. Mas algo que eu comecei a fazer muito, que o meu presidente de missão sempre orientava a gente, é sempre estudar as escrituras. O momento de manhã, para que os missionários possam estudar, é um momento muito sagrado. E a gente não deve estudar, tipo, só por conhecimento próprio, né? Mas por conhecimento para a gente poder ajudar outras pessoas a virem a Cristo, né? Porque o nosso propósito é esse, convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Então, à medida que eu consegui fazer isso, né, tornar o meu estudo de manhã ser algo muito significativo, ser realmente algo em que eu podia nutrir, né, meu espírito, eu realmente vi essa promessa se cumprindo, né, que a minha língua seria desatada. E realmente a gente pode ter o espírito, né, para ajudar as pessoas a entenderem a importância disso. Então, para mim, particularmente, é uma promessa que realmente ela é real. Eu pude viver isso na minha vida durante a missão. E eu sei que vocês também vão poder sentir a mesma coisa quando vocês realmente dedicarem seu estudo na parte da manhã, tanto individualmente quanto com o companheiro, vocês vão ver que isso vai ser uma bênção na vida de vocês. E o Senhor realmente vai cumprir essa promessa, né? De que a nossa língua vai ser desatada. Então, algo que eu gosto muito é que o pregar meu evangelho, ele tem muita ajuda pra gente, né? Ele é literalmente um manual muito inspirado. E quando a gente estuda ele, a gente consegue ter ideias de como a gente pode fazer o trabalho de uma forma mais eficiente, né? Então aqui eu estava lendo esses dias o Pregar Meu Evangelho, o novo, e tem 4 ideias, né? 4 coisas básicas do que a gente pode fazer para ter um estudo das escrituras mais eficiente. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir ter o espírito e levar isso para as pessoas também. Então, deixa eu ver aqui. Será que o Diogo consegue ler o primeiro para a gente, a oração? Consigo sim. Tá me ouvindo bem? Aham, sim. Beleza. O estudo das Escrituras, em espírito de oração, abrirá uma janela de revelações, permitindo que o Espírito fale à sua mente e ao seu coração. Ele vai abençoá-lo com, com orientação, inspiração e responderá às suas dúvidas, por meio de seu estudo das Escrituras. O Espírito Santo o fortalecerá e o consolará. Ele lhe dará conhecimento e convicção que abençoarão a sua vida e lhe permitirão abençoar a vida de outros eternamente. Perfeito, Diogo, muito obrigada. Tem algo que você gostaria de compartilhar com a gente? Talvez como oração ela abençoa a sua vida, se você já teve alguma experiência relacionada a isso, ou algo que você gostou desse texto também. Particularmente, assim, eu achei interessante, né? Como que ele diz aqui, né? Que o Espírito, ele tá ali, ele vai nos orientar, nos inspirar, né? A tirar as nossas dúvidas, né? E eu acho que uma maneira eficiente de a gente fazer isso, né, junto ali com o estudo das escrituras, é a gente perguntar ao Pai Celestial, né, qual é a nossa dúvida, né, que com certeza ele vai nos responder. Sim, perfeito, muito obrigada. Realmente isso que você falou, né? O Senhor ele fala que ele está às portas, né? É só a gente bater e pedir que ele vai nos dar. Então, realmente, a oração ela é o primeiro passo. Antes de qualquer estudo, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Principalmente no trabalho missionário, porque não é uma obra nossa, né? Não é algo nosso, mas é do Senhor. A gente está fazendo para Ele. Então, quando a gente ora, a gente pergunta ao Senhor por direção, por sabedoria. A gente vai permitir realmente que Ele guie, né? Nosso estudo e a obra dele, da forma que Ele acha que é melhor. Então, realmente, a oração é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem para poder estudar as escrituras, né? E realmente vai ajudar a gente a receber a revelação necessária para ajudar as pessoas que a gente vai estar servindo. Então, o segundo recurso são as perguntas.
Será que a Maria de Fátima poderia ler para a gente, por favor, essa segunda parte? Perguntas. Como missionário, você ouvirá muitas perguntas. Você também terá perguntas pessoais, examinar as escrituras e outros recursos aprovados, para encontrar respostas é uma maneira poderosa de estudar. Escreva em seu diário de estudo suas perguntas e o que aprendeu e sentiu. Muito bom, obrigada, Maria. E tem algo que você gostou aí, ou também alguma experiência que você já teve em alguma pergunta pessoal sua que foi respondida através das escrituras? Desculpa, não entendi a pergunta. Oh, desculpa. Você tem alguma experiência em que você teve uma pergunta respondida através das escrituras? Sim, a primeira foi quando eu fui me converter, né, para a Igreja de Jesus Cristo. Eu perguntei realmente se o Evangelho era verdadeiro, né? E eu recebi a resposta que realmente era e que o livro de Mórmon realmente existe. E Deus deu seu Filho único para morrer na cruz por todos nós. Não foi só pela uma parte do mundo, né? Mas e sim pela população toda, principalmente a das Américas também. Sim, muito obrigada, Maria. Que experiência maravilhosa, né? É muito legal que você teve essa oportunidade e agora você vai poder, né, realmente levar isso para as outras pessoas. Então, entendem como as perguntas elas são importantes, né? Realmente, quando a gente tem perguntas, a gente consegue sentir que elas são respondidas. Tanto que a restauração do evangelho começou com uma pergunta, né? Joseph, ele tinha dúvida de qual igreja ele deveria seguir, qual caminho que o Senhor desejava que ele seguisse naquele momento. Então, através dessa pergunta que ele teve, dessa dúvida sincera do coração, então o Senhor o respondeu. E hoje todos nós somos abençoados com isso, né? De poder ter realmente o evangelho verdadeiro nas nossas vidas. Então, quando a gente começa o nosso estudo das escrituras, né, com uma oração e depois tendo uma pergunta em mente, a gente abre espaço para que o Espírito possa nos orientar. Algo que meu presidente de missão ele sempre falava também é que quando a gente leva essas perguntas dos pesquisadores, né, das pessoas que a gente está ensinando para as escrituras, realmente é algo muito poderoso. Então, algo que eu gostava muito de fazer é sempre fazer perguntas mesmo às pessoas, né? O que elas estavam sentindo, o que elas tinham dúvidas. E eu realmente me comprometia a aprender sobre aquilo que elas não sabiam, para que eu pudesse ajudá-las a ter essas perguntas respondidas. E realmente o espírito ele testifica, né? Quando a gente tem essa parte poderosa de ajudar as pessoas através disso. Então a gente vai para a terceira parte, né? Depois que a gente faz oração, a gente faz perguntas, a gente precisa ter a prática, né? Que a gente precisa aplicar na nossa vida também. Bia, será que você pode ler essa parte da prática para a gente, por favor? Não sei se ela pode falar agora. Bia, tá ouvindo? Acho Oi, que ela pode desculpa, falar. Ah, pode sim. eu aqui Oi, na tudo sala, bem? então eu uma bagunça aqui em volta. Mas Tudo bem. Oi? eu posso falar, mas você pode repetir, por favor? Claro, você pode ler pra gente essa terceira parte aí que tá escrito prática? É para eu ler essa parte da prática? Isso. Certo. Ao sentir a alegria de crescer em entendimento do Evangelho, você terá o desejo de colocar em prática o que aprender. Esforce-se para viver em harmonia com o que aprende. Isso é a sua fé. Bia, a gente não tá conseguindo te ouvir. Dá para me ouvir? Ah, agora sim. Dá para me ouvir agora? Agora Ah, sim. Ana. tá.
Ao sentir a alegria de crescer em entendimento do Evangelho, você terá o desejo de colocar em prática o que aprender. Esforce-se para viver em harmonia com o que aprende. Isso fortalecerá sua fé, seu conhecimento e seu testemunho. Ao agir de acordo com o que aprendeu, você terá uma compreensão adicional e duradoura. Perfeito, muito obrigada. Então, realmente, quando a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? A gente pode ter uma verdadeira conversão, né? E ajudar as pessoas a terem essa conversão também. Porque a fé sem obras é morta. Então, se a gente só estuda, mas a gente não coloca em prática aquilo que nós aprendemos, então vai ser meio vago, né? A gente não vai realmente ter essa conversão. E a gente não vai conseguir ter a companhia do Espírito. Então, é muito importante que a gente possa se esforçar realmente para colocar em prática aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente aprende. E por fim, né, tem os recursos. O bom da igreja é que a gente sempre tem muitos recursos para aprender, para ser melhor. Então fala assim, né? A Biblioteca do Evangelho é um recurso online que pode aprimorar muito o seu estudo e ensino. Procure conhecer bem seus muitos recursos. Então, os missionários, eles têm muitos recursos que realmente pode ser uma fonte de muito conhecimento, né? Algo legal é que agora os missionários, cada um tem o seu próprio celular. Então, durante o estudo na manhã, né, cada um pode usar o seu celular. Então, a Biblioteca do Evangelho é maravilhosa. Tem as escrituras, tem vídeos, tem também o Vem e Segue-me, tem o Vira Ronas. Realmente, o Senhor está disponibilizando muitos recursos para que a gente possa aprender mais. Então, a gente usa desses recursos, né, quando a gente sai um pouquinho da caixinha. Então, a gente pode ver o Senhor realmente estendendo a mão dele para nos abençoar, para nos ajudar. Eu gostava muito de, nos meus estudos, usar os vídeos, né? Tanto nos meus estudos quanto para poder ensinar outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso ver para poder entender. E eu gostava muito de fazer isso, e isso me ajudava muito a fazer mais sentido na minha mente, realmente como eu podia visualizar aquele princípio do Evangelho. Então, tem uma citação que eu gosto muito, né? Que é da Elder Christofferson. Queria que vocês pudessem refletir um pouquinho sobre as coisas que ele fala, para a gente poder conversar um pouco depois sobre essas 3 perguntas aqui do lado. Isabelle, será que você pode ler para a gente, por favor? Posso sim. Para que o Evangelho seja escrito em seu coração, você precisa saber o que ele é e passar a compreendê-lo mais plenamente. Isso significa que precisa estudá-lo. Quando eu digo estudar, quero dizer algo mais do que apenas ler. É bom, às vezes, ler um livro de escrituras, num período determinado de tempo para se ter uma visão geral da sua mensagem. Mas para a conversão, você precisa se preocupar mais com o tempo que passa lendo as escrituras do que com o quanto lê nesse período. Isso acontece quando você lê alguns versículos, pondera sobre eles, lê com cuidado os versículos novamente e, à medida que pensa em seu significado, ora pedindo compreensão, faz perguntas em sua mente, espera receber inspiração e escreve esses sentimentos e ideias que lhe são concedidos para poder lembrar-se deles e aprender mais. Estudando dessa forma, talvez você não leia muitos capítulos ou versículos em meia hora, mas abrirá espaço em seu coração para a palavra de Deus e ele falará com você. Perfeito, muito obrigada. E, Isabelle, já aproveitando, né, que você está aí, você pode responder essa primeira pergunta para a gente? Lendo esse texto, quais ações você acha que o Elder Christofferson, né, ele identificou que pode nos levar ao maior entendimento das Escrituras? Bom, acho que a gente às vezes lê as escrituras como um hábito mais fácil só de pegar e ler, né? E talvez só ler como, eu acordei, vou pegar as escrituras, vou ler porque, né, minha leitura diária, mas não pega, senta, lê e pondera e ora sobre aquilo, né? Então, eu acho que essas palavrinhas que, por exemplo, ele, né, ponderar, ler com cuidado, pensar, orar e escrever o que sente e ler com mais cuidado, né? Então, isso faz com que a gente tenha mais conhecimento sobre as escrituras. Não ler só por ler, mas sim ler o que ela realmente quer nos mostrar, né? Às vezes a gente lê algumas escrituras, tem hora que a gente vai ler para ter uma resposta, talvez depois a gente vai ler ela de novo e vai ler ela com outros olhos. Então, é isso, né? Não só ler por ler, mas
ler pelo conhecimento e ler com o coração aberto, né? Para que a gente possa ter aquela mensagem que a gente quer buscar. Sim, muito bom, muito obrigada. Você falando me fez lembrar de um vídeo do Alder Bednar que ele fala um pouco sobre isso. Ele mostra as escrituras dele, e daí ele mostra todas as anotações, os post-its, e ele fala que ele meio que desseca, né? Ele pega um versículo e ele tenta entender tudo sobre ele. E foi algo que eu também aprendi a fazer muito na missão, em vez de só ler vários versículos aleatórios para poder falar que eu li, eu pegava às vezes só um versículo específico no meu estudo e eu aprendia tudo que eu podia sobre aquilo. E realmente o Espírito ele podia testificar, né? Ele podia me ajudar a ser convertida naquele momento. Então, realmente, quando a gente pensa mais em qualidade do que quantidade, o Senhor ele vai nos ajudar muito a realmente aprender aquilo que ele deseja. E, Gi, será que você pode responder para a gente a segunda pergunta? De que maneira, né, isso que a Isabelle falou, que a gente fazendo isso, a gente tem um maior entendimento das escrituras, como você acha que isso permite que o Espírito nos ensine melhor? Eu acho que desse jeito a gente vai compreender de verdade o que o Espírito está querendo dizer, né? Quando a gente lê muito rápido, sem prestar muita atenção nas escrituras, a gente pode sentir o Espírito, pode sentir a alegria, né? Mas quando a gente está realmente estudando, fica mais fácil para o Espírito mostrar quais pontos a gente tem que realmente talvez melhorar na nossa vida, né? Ou quais pontos a gente tem que ajudar as outras pessoas a ver também quando a gente está ensinando. Sim, perfeito. Muito obrigada, Gi. Eu queria pedir para o André responder a última pergunta para a gente. De que maneira uma ou mais dessas ações ajuda você, André, a aprofundar seu entendimento do Evangelho? Eu entrei na aula agora, eu tô meio perdido. Mas as ações são essas que estão em vermelho, que eu tava lendo, da Isso. citação? Aham. Bom, com certeza, quando a gente coloca o Senhor no foco, né, do nosso estudo, a gente vai conseguir entender melhor, quando a gente aprende pelo Espírito. Porque diferente de uma lição que a gente aprende na escola, por exemplo, as coisas do Evangelho têm um significado a mais, é um significado eterno. Então eu sei que quando a gente ora, pondera, pede ajuda do Senhor realmente para entender, ele vai ajudar, ele quer ajudar a gente. Do mesmo jeito que um pai quer ajudar o filho a saber a coisa certa, né? Então eu sei que quando a gente faz todas essas coisas, o Senhor vai estar do nosso lado, ajudando a gente a poder entender, ter força para colocar em prática e ter o ânimo para crescer nosso testemunho. Sim, perfeito. Muito obrigada. Realmente isso que vocês falaram, né? Quando a gente segue esses conselhos, o Senhor ele realmente vai nos ajudar a ter essa mudança, né, no nosso coração, esse entendimento claro das Escrituras. O presidente Nelson ele tem falado muito sobre a importância do Espírito, né? Que a gente não vai conseguir sobreviver esses últimos dias sem a revelação do Espírito Santo, sem a companhia constante dele. Então, quando a gente utiliza esses métodos para estudar, não só para ser um checklist, né, que a gente está estudando, mas realmente com a intenção de ter o nosso coração transformado. Então a gente pode ter a companhia do Espírito e ter essa proteção espiritual que ele promete. Então eu queria fazer um exercício com vocês agora. Isso daí são algumas perguntas, né? O que está ali em colorido, que eu gostaria que vocês pudessem pegar um papel e uma caneta agora. E vocês podem, tipo, colocar, né? Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I. E vocês vão ler. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso. E vocês podem refletir sobre como está sendo essas atitudes no dia a dia de vocês. Daí na frente vocês colocam, né, para nunca o número 1, algumas vezes o 2, aproximadamente o 3 e quase sempre o 4. Isso vai ser uma reflexão pessoal para que vocês possam pensar um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Então, se vocês puderem fazer isso, 5 minutinhos, bem rapidinho, daí a gente pode passar um pouco depois sobre isso.
Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa autoavaliação. Mas, de qualquer forma, eu vou estar enviando isso depois lá no grupo, tá bom? Daí vocês podem fazer isso constantemente. Tem uma citação que eu gosto muito, que ele é do presidente Thomas S. Monson, que ele fala que quando o desempenho é avaliado, ele melhora. E quando se avalia o desempenho e se presta contas dele, ele melhora ainda mais rapidamente. Então, quando a gente realmente avalia aquilo que a gente está fazendo e a gente presta contas ao Senhor, todos os dias em oração, a gente consegue realmente ter um desenvolvimento melhor, né, daquilo que a gente precisa fazer. E assim o Senhor pode nos orientar sobre aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que é necessário que a gente mude na nossa vida. Então, realmente, quando a gente tem essa avaliação constantemente, as coisas são bem melhores, são bem diferentes. Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre aprender pelo Espírito. A importância que nós temos de realmente ter as escrituras, de fazer oração, de ter perguntas, de colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, dessa forma, a gente consegue aprender pelo Espírito, a gente consegue trabalhar na nossa própria conversão. E assim como o senhor falou, né, lá para Hiram Smith, que ele precisava primeiro aprender e depois pregar. Então, depois que a gente aprende, depois que a gente está realmente convertido, a gente passa para a segunda parte, que é a gente ensinar pelo Espírito. A gente realmente levar as palavras do Senhor ao coração das pessoas. E tem uma escritura que eu gosto muito, né, quando o Nef está falando, que eu gostaria de pedir para o Diogo ler para a gente, pode ser? Pode sim. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Uhum. Beleza. Porque quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Perfeito, muito obrigada, Diogo. Então, que promessa poderosa do Senhor, né? Quando a gente fala pelo Espírito Santo, então esse mesmo Espírito leva as palavras do Senhor ao coração dos filhos dos homens. Então, é dessa forma que a conversão ela acontece. Quando a gente tem o Espírito, quando nós somos realmente instrumentos dignos nas mãos do Senhor, a gente pode ajudar na conversão de outras pessoas. E assim elas podem sentir a mesma felicidade que a gente tem de partilhar do Evangelho. Tem um vídeo que eu gosto muito que fala um pouco sobre isso. Acho que geralmente a gente pensa que a gente precisa ter palavras muito bonitas e a gente precisa falar perfeitamente para poder ajudar as pessoas a entenderem. Mas na verdade, a verdadeira conversão, né, ela vem pelo Espírito. Se a gente não tem o Espírito, a gente pode falar as palavras mais bonitas do mundo, mas isso não vai adiantar. Então, quando a gente é realmente sincero e digno, o Senhor sim vai nos usar como instrumentos. Esse vídeo ele fala um pouquinho sobre isso, ele fala um pouco sobre a conversão do Brigham Young. Ele é um pouquinho grande, mas ele é muito bom. Ele tem 5 minutinhos, mas eu queria convidar vocês a prestarem atenção, porque depois a gente vai ter umas perguntas e vocês a refletirem, né, sobre a conversão dele e o que levou ele a ser convertido, tá bom? Daí vocês só me confirmam se vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo, por favor. Aproveitando a sobra de tempo desta manhã, gostaria de dizer algumas palavras. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Dá pra escutar sim, Bia. Oh, beleza, então. À congregação. É com muita satisfação que ouço os homens testificarem sobre a verdade do Evangelho. Eu prefiro ouvir os homens contarem a própria experiência e testificarem que Joseph foi um profeta do Senhor e que o livro de Mormon, a Bíblia e outras revelações de Deus são verdadeiros e que eles sabem disso pelo dom e poder de Deus, do que ouvir algum outro tipo de pregação que meus ouvidos nunca ouviram. Fazer sermões dividindo e subdividindo ideias, erigindo uma superestrutura refinada e arquitetada para fascinar a mente, aliada à eloquência mais primorosa de todo mundo, não trará nenhum benefício às pessoas. O que é que convence o homem? É a influência do Todo-Poderoso
que ilumina a mente e dá instrução ao entendimento. Que o sacerdócio foi restaurado por meio de seu profeta Joseph. E que nenhuma organização, independentemente de boa intenção, pode funcionar sem a sanção da deidade. Não há dúvida sobre essa grande verdade. O livro Mórmon e a Bíblia testificam a sua veracidade. Disso podem estar certos. Irmão Eleazar, gostaria de prestar o seu testemunho a essa boa gente? Muito já foi falado hoje sobre o livro de Mórmon. E sobre o homem Joseph Smith. Eu não posso dizer-lhes em que devem pensar ou em que devem acreditar. Mas posso dizer-lhes em que eu acredito. Isto é que eu sei. Que pelo poder do Espírito Santo, eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. E que Joseph Smith é um profeta do Senhor. Quando ouvi um homem pouco eloquente e sem talento para falar em público, o Espírito Santo que emanava daquele indivíduo iluminou minha compreensão. E luz, glória e imortalidade revelaram-se diante de mim. Senti-me envolvido e iluminado por tudo aquilo. E soube, por mim mesmo, que o testemunho daquele homem era verdadeiro. Os meus julgamentos, instrução e habilidades curvaram-se diante daquele simples, porém impressionante testemunho. Lá está o homem que me batizou. Irmão Eleazar Neto. Seu testemunho encheu meu ser de luz e minha alma de alegria. O mundo, com toda a sua sabedoria e poder, toda a glória e ostentação de seus reis e potentados, torna-se insignificante se comparado ao simples e humilde testemunho do servo de Deus. Beleza, pessoal. Eu particularmente gosto muito desse vídeo. E queria que vocês pudessem refletir e comentar um pouquinho sobre essas duas perguntas, né? Então, de que maneira, né, ouvir aquele homem humilde prestou testemunho ajudou o presidente Brigham Young a tornar-se verdadeiramente convertido? E com a experiência dele, quais princípios vocês conseguem aprender sobre ensinar pelo Espírito? Queria que vocês pudessem compartilhar seus pensamentos e sentimentos sobre esse vídeo e sobre essas duas perguntas.
Bom, primeiro, né, que fala como o testemunho dele ajudou o presidente Brigham Young a realmente se converter. Acho que, tipo, pela simplicidade, o espírito ele pode testificar melhor do que qualquer coisa complexa. Muitas vezes na missão, eu tive experiências de que eu falava bastante, a pessoa não entendia. Aí eu sentia o espírito falando para eu ser mais simples. Aí falava uma frase e a pessoa entendia tudo, porque essa frase ela era guiada pelo espírito. Então, tipo, a gente pode falar o que for com o nosso entendimento. Se não tiver o espírito, não vai valer de nada. E isso responde também a próxima pergunta, né? Que se a gente presta nosso testemunho sem o espírito, não vai ajudar as pessoas. A gente mesmo não converte ninguém. Somente o espírito que converte. A gente é só instrumento para ajudar as pessoas a reconhecerem isso. Sim, muito obrigada, André. Mais alguém gostaria de comentar? Eu acho que como o André disse, né? A gente somos instrumentos na mão do Senhor, né? Mas o Senhor também quer que nós façamos nossa parte. Então, como a gente já viu na aula, a gente tem alguns princípios em que a gente pode fazer para obter mais a presença do Espírito, para que tudo naquele momento seja mais leve, que o Espírito guie, né? E naquele momento fez mais sentido, porque, né, o simples testemunho dele, né, como ele pode ter visto no vídeo, o simples testemunho dele de falar de que ele sabia que as escrituras eram verdadeiras, fez com que tocasse no coração dele, que ele pudesse sentir de que aquilo era verdade. Então, quando a gente está entendendo as coisas, quando a gente está buscando, né, as coisas do Senhor. Então, quando a gente busca ler as Escrituras com mais vontade, quando a gente, né, quer ler, ponderar, escrever o que a gente acha, a gente vai ter mais a presença do Espírito. E o Espírito vai fazer com que as coisas fluem do jeito que o Senhor quer. Então, o Senhor sabe que a gente está fazendo essa parte, né, de estudar, de ir atrás de perguntas para poder ajudar as outras pessoas a chegarem ao evangelho dele. E o Espírito vai ser nosso guia, né? Ele vai fazer tocar no nosso coração para que as coisas fiquem mais fáceis para que as outras pessoas consigam entender. Sim, muito obrigada, Isabelle. E a Giovana, a Maria e o Diogo, vocês gostariam de compartilhar alguma coisa com a gente? Se não, tudo bem também. Pode falar. Que o Senhor sabe o que cada um vai ouvir, né? O que cada um precisa sentir. Então, é isso que, por isso que é importante falar com o Espírito, né? Quem vai passar o que aquela pessoa precisa é o Espírito. Sim, Gi, muito obrigada. Eu tive uma experiência na missão que teve um momento que eu estava treinando uma sister e ela era americana. E era muito difícil para ela entender o que as pessoas estavam falando. E eu não sei como é em outras regiões do Brasil, mas lá no Rio Grande do Sul as pessoas adoravam conversar muito. Então, às vezes, eles começavam a contar histórias e falavam muitas coisas e ela ficava muito perdida na lição. Então, era muito difícil para ela. E no começo foi muito difícil. Mas ela sabia o que era básico. Ela sabia falar que ela sabia que Cristo vivia, de que as escrituras eram verdadeiras e de que a igreja era de Jesus Cristo. E foi um dos momentos mais espirituais da minha missão, quando ela prestava o testemunho sincero dela. Mesmo ela não entendendo muita coisa do que estava sendo dito, ou não sabendo como usar as melhores palavras para ensinar, mas ela sabia o que era essencial, né? Ela sabia prestar o testemunho dela. E eu realmente vi o coração das pessoas serem tocadas pelo testemunho sincero que ela tinha sobre o Evangelho. Então, com essa experiência e várias outras, eu realmente vi que, como o André falou, a gente não faz nada. Essa obra não é nossa, é totalmente do Senhor. A gente só precisa ser bons instrumentos para participar, né, dessa obra maravilhosa que Ele nos deixou aqui. Então, quando a gente abre o nosso coração, sinceramente, quando a gente fala aquilo que a gente sabe, que a gente vive, o Espírito ele vai testificar. E isso realmente vai mudar o coração das pessoas. E eu sei que cada um de vocês tem pessoas específicas que o Senhor tem preparado
para que o testemunho de vocês possam tocar o coração dessas pessoas. E quando vocês as encontrarem, vocês vão saber que são elas, vocês vão saber que elas estavam esperando por vocês. Eu sei que o Senhor, ele é perfeito, a obra dele é perfeita. A gente sempre vai estar no lugar certo, no momento certo. Se a gente for digno, né, realmente. Ele vai permitir que isso aconteça e a gente vai ver muitos milagres na vida. Algo que eu gosto muito é festa. Todas as escrituras, mas algo que eu penso muito, pensam que o espírito ele se manifesta de um jeito muito, né? Muito, nossa, eu vou chorar e eita. E muitas vezes não é assim. O espírito ele é muito simples, né? Ele é muito tranquilo. Então tem muitas formas que o Senhor deixou para que a gente possa identificar o espírito. Então, essas escrituras elas falam um pouquinho sobre esses sentimentos que o espírito traz, né? Como ele pode tocar no coração das pessoas. Então, primeiro ali, né, ele ensina o que dizer. Isso é muito real. Às vezes a gente vai estar numa lição e a gente não vai fazer ideia do que falar, mas se a gente tiver o espírito, a gente só vai abrir nossa boca e ele vai nos mostrar exatamente o que a gente precisa falar. E assim a gente pode falar por ele e realmente as pessoas vão sentir. Então, eu escutei uma comparação uma vez que é muito verdade. Quando a gente está estudando as escrituras, é como se a gente estivesse colocando conhecimento em um baú muito grande. E quando a gente vai ensinar as pessoas, a gente não vai conseguir, né, saber tudo que a gente precisa falar, porque é muita coisa. Mas se a gente tem o espírito, a gente consegue encontrar essa coisa bem lá no fundo do baú e a gente consegue realmente ensinar aquilo que é necessário. Então, o Senhor, ele realmente é perfeito. Isso leva a outra coisa do lado, né? Que ele traz coisas da lembrança. Então, às vezes a gente. Eu, particularmente, eu sou muito ruim de memória. Então, às vezes era muito difícil lembrar alguma coisa que eu precisava falar. Mas o Espírito, ele realmente ele testifica e ele ajuda em que a gente possa lembrar aquilo que é necessário naquele momento, para aquela pessoa específica. Outra coisa é que o Espírito, ele testifica de toda a verdade. Então, às vezes, a gente não vai sentir aquela ardência no peito ou a gente vai chorar, não. Mas a gente vai sentir que algo é verdadeiro, que algo é real. E isso porque o Espírito ele vai testificar que aquilo realmente é verdadeiro. Ele vai nos dar certeza de que algo é bom, que algo vem de Deus. Depois embaixo, né, ele ilumina a mente, dá alegria e paz. Então, tem uma outra escritura também lá em Gálatas que fala que os frutos do Espírito são paz, tranquilidade, longanimidade. Então, quando a gente sente alegria, quando a gente sente paz, são sentimentos realmente do Espírito Santo, né? São formas do Senhor dizer que Ele está ali, presente com a gente. Outra escritura fala um pouco sobre enternecer o coração, né? Então, realmente, o nosso coração ele fica enternecido, ele fica calmo, ele fica tranquilo. E a gente pode sentir a presença do Senhor com a gente. E, por fim, ele ajuda a gente a perceber os pensamentos de outras pessoas. Isso é muito real, né? Teve a história lá nas escrituras de Amon, que ele pôde saber exatamente o que o rei estava pensando, né? Não porque ele era uma pessoa que lê mentes, mas porque ele tinha o Espírito do Senhor. Isso é muito verdade. Às vezes vocês vão estar ensinando algumas pessoas e elas vão estar falando uma coisa, mas vocês vão sentir que aquilo que elas estão falando não é verdade. Mas vocês vão saber exatamente o que ela está pensando e sentindo. E assim vocês vão conseguir saber a necessidade dela e vão conseguir ajudá-las de acordo com o que elas precisam naquele momento. Então, essas são só algumas das inúmeras manifestações que o Espírito Santo tem, né? De realmente testificar aquilo que é verdade, de realmente ajudar as pessoas a serem convertidas. E eu sei que o Espírito, ele realmente é muito tranquilo. Ele não vai gritar com a gente, mas a gente precisa estar de ouvidos abertos, né? Com o coração aberto, em lugares santos, realmente, para poder ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. E assim nos mostrar o que a gente precisa fazer também. Então, tem essa citação, né, que fala um pouquinho sobre isso. Maria, você pode ler para a gente, por favor? O espírito não procura chamar a atenção gritando ou nos sacudindo com mão pesada. Em vez disso, ele sussurra, ele nos toca tão de leve que, se estivermos distraídos, talvez nem percebamos nada. Algumas vezes toca-nos com firmeza suficiente para prestarmos atenção. Contudo, na maioria das vezes, se não dermos ouvidos ao seu delicado áfago, o espírito se afasta e espera até o que busquemos e atentemos.
Perfeito, muito obrigada, Maria. Realmente isso, né, que eu estava falando. O espírito, ele não vai gritar ou sacudir, né? Ele vai ser firme em alguns momentos, mas geralmente ele vai ser uma voz mansa e delicada. Então, se a gente estiver, né, muito perdido, a gente não vai conseguir ouvir a ele. E é por isso que os missionários, eles têm muitos padrões, né? Tem o padrões missionários, que são algumas regras que a gente precisa seguir. Justamente por isso. Porque se a gente não está 100% focado na obra do Senhor, vai ser muito difícil que ele possa nos dar o espírito dele, né? Então, quando a gente vê as regras da missão, né, as coisas que o Senhor coloca lá, não são uma prisão, mas realmente uma forma da gente poder ter a companhia constante do Espírito. E isso vai permitir que a gente esteja engajado 100% ali, dando o nosso melhor na obra do Senhor. E assim o Espírito, ele vai estar realmente com a gente vai conseguir reconhecer quando ele falar. E eu sei realmente que quando a gente faz isso, a gente vai poder senti-lo e ele realmente vai nos ajudar muito. E, por fim, tem uma coisa que é muito essencial, né, para que a gente possa ter o Espírito. A gente precisa ter o nosso coração humilde, né? Então, eu gostaria de ler isso para vocês, que fala assim: a humildade é fundamental para se obter conhecimento espiritual. Ser humilde significa ser ensinável. A humildade permite que sejamos guiados pelo Espírito e ensinados por fontes inspiradas pelo Senhor, tal como as Escrituras. As sementes do crescimento e do entendimento pessoais germinam e florescem no fértil solo da humildade. Seu fruto é o conhecimento espiritual para nos guiar agora e sempre. Uma pessoa orgulhosa não é capaz de conhecer as coisas do Espírito. Paulo ensina essa verdade dizendo: assim, também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se a gente não é ensinável, o Espírito ele também não vai poder habitar com a gente. Eu fico pensando, por exemplo, lá na história de Nefe, né? Quando ele precisava construir aquele barco. Ele fala que ele construiu de uma maneira que os homens não conheciam, só o Senhor conhecia. Agora imagina se o Senhor fosse tentar ensinar Nefe, né? E ele, não, Senhor, eu já sei construir barco, não precisa não. Ele não ia conseguir ser realmente um instrumento bom, né? Porque ele ia querer fazer as coisas da maneira dele, não a maneira do Senhor. Então, na nossa vida é a mesma coisa, né? Principalmente como missionários. A gente precisa ter o nosso coração aberto e reconhecer o que o Senhor quer nos ensinar. Realmente ser humilde e saber que não é a nossa vontade, mas a dele. Então, se a gente faz isso, ele consegue nos ensinar coisas muito melhores e muito maiores do que a gente imagina. Então, a gente consegue realmente ser moldados, né? À maneira do Senhor. E, por fim, tem essas duas perguntas. A primeira eu gostaria que vocês pudessem responder, e a segunda vocês podem só refletir. Mas algo que eu acredito muito é que realmente a gente aprende pelo espírito, né? O David Abedner, eu gosto muito que quando ele vai dar um discurso, ou desculpa, ele vai dar um discurso, ou ele vai falar alguma coisa, ele sempre fala que as pessoas não devem aprender dele ou do que ele está falando, mas dos sentimentos que elas vão ter com o espírito. E eu gostaria que vocês pudessem falar uma palavra ou uma frase do que o espírito ensinou para vocês hoje nessa aula. Então vamos começar pela Isabelle. Isabelle, por favor. Eu acho que o que mais me tocou é de que eu devo sempre estar preparada, né? E aprender o que mais o Senhor quer de mim. Então, que eu estude mais as escrituras com mais fervor e com mais vontade, para que eu possa ter um coração aberto para ensinar as outras pessoas. Muito bom. E você, Gi? O que o Espírito te ensinou hoje? Não só esperar ouvir o Espírito, mas buscar ele, né? Muito bom. E você, Maria? Ler as escrituras e prestar mais atenção no que realmente eu estou fazendo, né? Lendo as escrituras e ter atitude, né? Muito bom. E você, Diogo? Para mim foi que eu devo ser uma pessoa mais atenta, né, aos auxílios que o Espírito está me dando, sabe? E usar esses conselhos
essas orientações que ele me passa para eu fazer as boas escolhas que eu tenho na vida. Muito bom, muito obrigada. E por fim, e você, André? Acho que ele não tá ouvindo, mas tudo bem. Mas eu vou ligar a câmera aqui rapidinho só pra eu ver vocês. Mas perfeito, pessoal. Eu realmente queria prestar meu testemunho e agradecer pelos comentários, pelas experiências que vocês compartilharam aqui hoje. Eu realmente sei que Cristo vive, eu não tenho dúvidas disso, e eu sei que essa é a obra dele. E eu realmente sou muito grata por ter tido a oportunidade de representar ele por 1 ano e meio. Foram os melhores 18 meses para minha vida, que eu pude conhecer meu Salvador, que eu pude aprender como o Espírito fala comigo, que forma eu posso ter um melhor estudo das Escrituras e como eu posso ajudar outras pessoas. Eu sei que vocês também vão ter uma experiência incrível na missão, que o Senhor vai mandar vocês exatamente onde vocês precisam e onde as pessoas precisam de vocês. Eu sei que quando a gente é aberto, o Senhor realmente pode nos usar de instrumentos nas mãos dele para poder ajudar outras pessoas. Espero que vocês possam ter entendido tudo, possam ter realmente sentido o Espírito e aprendido dele, que realmente vai mostrar todas as coisas. Eu vou enviar para vocês aquela lista, né, de aquele checklist de coisas que vocês podem avaliar, que vocês podem ver, o que vocês podem melhorar cada dia. Eu vou fazer essa lista também, porque é muito útil. E eu sei que isso vai nos ajudar muito a estar mais próximos do Senhor. Então eu queria deixar essa aula com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. E, Diogo, você pode fazer a última oração pra gente, por favor? Posso sim. Isso aí. Nosso querido amado Pai Celestial, queremos lhe agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade que temos de cada dia mais aprender sobre o Teu Evangelho e pedimos humildemente, Senhor, que possa nos garantir um bom resto de noite